falem, por favor, tá bom? Vocês estão ouvindo certinho, né? Qualquer coisa vocês avisam. Então, gente, a primeira organela que a gente vai falar... Peraí, só um minuto. Vai ser o retículo endoplasmático. Eu não sei se vocês já devem ter tido contato com isso, já viu essa foto, né? Já viu as fotos nas células. O que é esse retículo endoplasmático? Ele é encontrado apenas nas células eucariotas, né? Então, células procariotas, como as bactérias, elas não têm retículo endoplasmático. E onde que esse retículo é encontrado? No citoplasma, né? Todas essas organelas são encontradas no citoplasma, que a gente falou na aula passada. Então, esse retículo endoplasmático, ele é um sistema constituído de vários túbulos, né? Vários canaizinhos, canalículos, que a gente chama, com paredes, né, membranosas que se comunicam umas com as outras, como vocês podem ver aí, né? É um emaranhado de canais, né, todos juntos, todos, como eu posso dizer, como se fosse um novelo, né, aí, todos embolados, né? Por quê? Porque eles se comunicam um com o outro. E eles percorrem todo o citoplasma, né? Então, esse retículo, ele é grande, ele percorre todo o citoplasma daquela célula, né? E muitas vezes ele vai desde a superfície externa, né? Ou seja, desde a membrana plasmática, né? Desde a bordinha da membrana plasmática até o núcleo, né? E ele pode ser não granuloso, que é o liso, que é esse número 1 que vocês estão vendo, que ele não tem ribossomos, né? Esses grânulos que a gente fala são os ribossomos. A gente vai falar mais pra frente o que são os ribossomos. E então, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele não tem esse ribossomo, que é a figura 1, que vocês estão vendo aí, essa parte 1, né, que ele está lisinho. Já a parte 2, ele contém, né, os ribossomos, e ele é chamado de granuloso ou rugoso. E quais que são, né, as funções desse retículo endoplasmático? Por que ele está na célula? Por que ele é importante? Por que ele está ali? Por quê? Porque ele transporta substâncias através do citoplasma, né? Então, por exemplo, tem uma substância lá, por exemplo, na mitocôndria, e ela quer chegar lá no lisossomo, por exemplo, ou quer chegar lá no ribossomo. Então, esse retículo endoplasmático, como ele percorre todo o citoplasma, ele vai fazer o transporte dessa substância dentro das células, né? Então, vai auxiliar na circulação intracelular, ou seja, na circulação dentro da célula de partículas, né? Então, esses túbulos, esses canaizinhos, é onde vai passar todas as partículas de um lugar para o outro. Ele também facilita a troca de substâncias entre a célula e o meio extracelular. Então, ele facilita entre dentro da célula e fora da célula, né? Essa troca de substâncias também, né? Ele sintetiza substâncias, então a gente sabe que, como eu mostrei, tem o retículo rugoso e o não rugoso, né? Então, o retículo não granuloso, ele fabrica lipídios, né? Já o retículo granuloso, que é os que têm ribossomos, ele fabrica ribossomos, né? Então, se ele fabrica ribossomos, o que o ribossomos faz? Esse ribossomo sintetiza proteína. Então, o retículo rugoso, ele sintetiza proteína. Então, recapitulando, o retículo não granuloso, né, o que não tem os ribossomos, sintetiza lipídios. E os que têm os ribossomos, né, que tem as bolinhas lá, aqueles grânulos, eles sintetizam proteínas. O retículo endoplasmático, ele também armazena substâncias, né? Então, algumas substâncias são produzidas pelas células e elas ficam armazenadas ali no retículo até serem usadas. Por exemplo, nas nossas células musculares, né, o íon de cálcio, a gente viu, né, o que é o cálcio, porque o cálcio é importante para nossas células musculares, né, na contração. Então, a gente adquire esse cálcio, né, na nossa alimentação e tal. E naquele momento, e a gente não está usando o cálcio todo momento, né? Então, tem um tempinho lá que esse cálcio vai ficar armazenado. Ele vai ficar guardadinho lá para quando a gente precisar. E onde que esse cálcio vai ficar armazenado? No retículo endoplasmático. Ele vai ficar armazenado lá quietinho e quando a gente precisar, por exemplo, fazer uma atividade física, fazer uma contração muscular, a gente vai pegar esse cálcio que está lá armazenado no retículo e vai usá-lo.
Então, o retículo também serve para armazenar substâncias. E uma função muito importante do retículo é neutralizar as toxinas, né? Nos hepatócitos, que são as células do nosso fígado, a gente vai ver mais para frente, o retículo endoplasmático não granuloso, ele vai absorver substâncias tóxicas. Então, a gente vai ingerir, por exemplo, álcool, droga, algum medicamento, algum veneno que seja, alguma substância nociva, né, que a gente vai ingerir. Essas células do nosso fígado, né, os hepatócitos, o retículo endoplasmático dessas células vai absorver essas substâncias, né, e vai permitir que elas não nos causem danos para o nosso organismo, né? Ele vai transformar essas substâncias em substâncias boas, né, em substâncias nocivas, vai eliminar essas substâncias do nosso organismo, que são ruins, e vai então assim fazer neutralizar, né, essas substâncias nocivas. Então, se a gente, por exemplo, ingere, por exemplo, um veneno, os nossos hepatócitos, né, que são as células do nosso fígado, ele vai auxiliar, né, para neutralizar essas substâncias. E quem faz essa função é o retículo endoplasmático, não granuloso. Depois a gente vai vir para o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, né, parece uma bolsa aí, né, meio melequenta, meio uma geleia também. E ele também é encontrado apenas em células eucariotas, né? Então, as células procariontes não têm complexo de Golgi, ou sistema Golgiense, como a gente chama. O que ele é? Ele é nada mais que uma região modificada do retículo endoplasmático liso. A gente viu o retículo endoplasmático liso, né, e rugoso, e esse complexo de Golgi é uma modificação dessa parte lisa, né, desse retículo endoplasmático liso. E eles formam, né, alguns sacos, que a gente chama de sacúlios, que dá o seu nome de complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Aí vocês podem ver, né, a célula lá, o núcleo amarelinho e tal, e o retículo lá granuloso, né, que é o retículo que tem os ribossomos e tal, e na frente a gente vê o complexo de Golgi, né, que é nada mais, como eu disse, que uma adaptação do retículo não rugoso. Então, a gente vê, por exemplo, né, que ele tem alguns sacos e tem isso é só por curiosidade. Tem a fase cis, né, que está mais próxima ali do núcleo, e a fase trans, né? A fase cis, ela está voltada para o retículo endoplasmático, né? E tem as proteínas nele sintetizadas, por exemplo, o retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas e manda para esse complexo de Golgi. Então, por isso que tem a fase cis, que ela está voltada para o retículo endoplasmático. Já a fase trans, ela está voltada para a membrana, né? Então, é como se a gente produzisse a proteína no retículo granuloso, ela fosse para a fase cis, passasse pelo complexo golgiense, fosse para a fase trans e depois fosse eliminada pela membrana, né? Então, ela vai se desprender, né, desses sacos que a gente vê aí e vai liberar as proteínas que forem secretadas. E quais são as funções do complexo de Golgi? Armazenamento de secreções, né? O que essas secreções? São substâncias que as células vão produzir dentro delas e vão mandar para o meio externo, né? As células vão produzir alguma substância ali, né? Alguma secreção que a gente chama, e ela vai mandar para fora. Ela não vai ser usada lá dentro da célula. Então, ela vai exercer sua ação em outro local que não seja no interior das células que ela foi produzida, né? Outra função é a síntese de muco, né, de mucopolissacarídeos. Todo mundo já sabe o que é muco, ou já, se não sabe, já ouviu falar. Que é quando a gente está assim, com o nariz entupido, né, sai aquela secreçãozinha, é aquele muco, né, que fica na nossa garganta, no nosso nariz, no nosso sistema digestivo, né, proteger nosso sistema digestivo, eu já falei, de muco. E ele tem a função de proteção e lubrificação de todas as nossas mucosas, né? Então, tudo que é mucosa, tanto o olho, quanto boca, quanto nariz, quanto ouvido, tem a presença de muco. E o que esse muco... E por que esse muco é importante, assim? Porque, não é que quer dizer que ele é importante. Por que o complexo golgiense é importante? Porque é ele que sintetiza esse muco, né? Então, o muco é importante para a gente, então logo o complexo golgiense também, porque é ele que sintetiza esse muco. O complexo golgiense também tem um papel importante de síntese de lipídios, né? A gente já viu que é lipídios, e os lipídios são muito importantes. Então, o complexo de Golgi, ele faz essa síntese de lipídios, né? Igual eu coloquei aí,
ele produz alguns hormônios, né, como o estrogênio, a testosterona e tal, que são hormônios sexuais, são todos produzidos no sistema de Golgi, porque esses hormônios são hormônios esteroides, ou seja, hormônios que são formados a partir da síntese de lipídios. Então, se o complexo de Golgi sintetiza lipídios, ele sintetiza também hormônios lipídicos, como a testosterona e o estrogênio. Outra função do complexo de Golgi, ele forma isso vou falar, mas depois quando vocês verem os vegetais vai ser melhor. Ele forma a lamela média nos vegetais, né? O que acontece? A união de células vegetais vizinhas, né, uma célula com outra, ela é feita através de um cimento que a gente coloca, a gente já fala que é a lamela média. E quem forma essa lamela média são complexos de Golgi, mas vocês vão ver mais para frente o que é isso. E ele forma também o acrossomo no espermatozoide, né? Não sei se vocês já viram o formato do espermatozoide, né? Que é tipo uma cabecinha assim, uma bolinha com a perninha, né? A gente fala que fosse um flagelo. E o acrossomo, ele é um corpúsculo que ele é encontrado na cabeça do espermatozoide. E ele tem uma enzima, né? Que quando vai fecundar, né? O espermatozoide está encontrando lá com o óvulo, essa enzima é muito importante para penetrar no óvulo. Senão, o espermatozoide não penetra no óvulo e não ocorre a fecundação. Então, quem que forma esse acrossomo é o complexo de Golgi. Então, se não tiver o acrossomo, não tem, né, a enzima hialuronidase, agarrou. Que, se não tem essa enzima, não ocorre a fecundação, porque o espermatozoide ele não vai conseguir penetrar o óvulo e não vai conseguir fecundar. Então, ele é importante também na nossa fecundação, né? Então, ele forma esse acrossomo, que é essa cabecinha do espermatozoide. Já os ribossomos, né, muito importante. Os ribossomos são estruturas não membranosas e eles, diferente, né, do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático, eles são encontrados em células procariotas e eucariotas, né? Eles são pequenos glânulos, aquelas bolinhas que a gente vê, é tudo ribossomo, né? Como eu mostrei na primeira foto que eu mostrei de células, diferenciando procarionte de eucarionte, eu mostrei esses ribossomos, né? Então, esses ribossomos, eles são encontrados dispersos no citoplasma se forem nas células procariotas, né? Agora, se forem nas células eucariotas, eles são encontrados também dispersos no citoplasma, porém, eles também são encontrados aderidos no retículo endoplasmático rugoso, na mitocôndria e nos cloroplastos. Então, nas células procariontes, né, nas células bactérias, esses ribossomos são encontrados livres lá no citoplasma, jogados. Já nas células eucariontes, eles são encontrados livres, né, jogados nas células, no citoplasma, mas também são encontrados, como eu mostrei aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, né, nas bolinhas, e também são encontrados nas mitocôndrias e centríolos. E cloroplastos, perdão. Qual que é a função deles? Muito importante, síntese de proteína. Eu sempre guardo assim, se for tipo assim, depois eu vou fazer um esqueminha para vocês, mas eu sempre guardei tipo assim, ribossomo, síntese de proteína, mitocôndria, como fala, vou falar da mitocôndria ainda, mas ajuda na respiração, né? Então, assim, reserva energética e tal. Então, assim, vocês guardam pontos principais para vocês conseguirem. Complexo de Golgi, transporte e armazenamento de substâncias, lisossomo, síntese de lipídios. Então, vocês têm que guardar a função principal. E a função principal dos ribossomos é sintetizar a proteína, né? E a Thaís já falou para vocês, né, da síntese de proteína, eu acho, dessa questão de DNA, RNA, a gente não vai entrar nisso hoje. Mas a gente sabe, né, que esses ribossomos, eles precisam se ligar, né, uma fita de RNA, igual a gente está vendo aí, né? Tem essa fita de RNA e tem vários ribossomos ligando aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até formar uma proteína completa, né? Então, o ribossomo, então, é responsável por essa síntese de proteína. Já as mitocôndrias, elas estão presentes apenas em células eucariotas também, né? Elas são esféricas, ela é como se fosse uma célula, tá vendo? Ela é verdinha, toda oval, né? Ela pode ser oval ou alongada e tal. E ela tem duas membranas de lipídios, né? Lipídios e proteínas, que é a membrana externa e a membrana interna, né? A membrana mais externa, que vocês estão vendo aí, ela é mais lisa, né? Enquanto a interna, que é a de dentro, que é amarelinha,
ela possui várias dobras, né? E essas dobras a gente chama de cristas mitocondriais. Então, vamos lá. Então, as membranas, elas têm um aspecto mais oval, né? Mais alongado. E enquanto a membrana externa, ela é lisa, né? Ela é contínua. A membrana interna, ela tem muitas dobras, que a gente chama de cristas mitocondriais. Nessas cristas, por que essas cristas é importante? Porque, como eu disse, a função da membrana, perdão, da mitocôndria é a cadeia respiratória, né? É participar da nossa respiração. Então, é nessas cristas mitocondriais, né, nessas dobrinhas aí, que vai acontecer a maioria das reações, né, de respiração, tá? Como eu falei também, relembrando aqui que eu falei, né, que os ribossomos, eles estavam presentes, né, na matriz mitocondrial, então aqui eu reforço, né, então imerso nessas matrizes são encontrados ribossomos, que a gente chama de mitorribossomos, tá? Dentro da mitocôndria, como se fosse uma célula, ela é preenchida por água, né, tem uma consistência fluida, por água, carboidratos e os minerais e moléculas de DNA e RNA. Então, a mitocôndria, o número dela varia, né, de uma célula para outra, né? Ela é encontrada, como eu disse, somente em células eucariotas, né? E a função dela, como eu disse, é a produção energética, né? A produção de ATP para a gente realizar a respiração, né? Então, quanto maior a atividade metabólica de uma célula, maior o número de mitocôndrias. Por exemplo, a célula muscular, ela tem uma atividade metabólica muito grande, né? A gente está se movimentando a todo tempo e tal, diferente de uma célula, por exemplo, da pele, que, né, não é vamos dizer assim, não tem uma atividade metabólica muito grande, né? Então, numa célula muscular vai ter muito mais mitocôndria do que numa célula epitelial, né? Então, em células que têm maior atividade metabólica, tem mais mitocôndrias. Por quê? Porque é a mitocôndria que dá energia, a mitocôndria que produz ATP, né? Ela que faz esse papel energético, né? O conjunto de mitocôndrias tem o nome de condrioma, isso não é muito importante. E as mitocôndrias, elas têm uma importância muito grande, isso cai no Enem já, que elas, por ter DNA na sua estrutura, né, como eu disse aqui, a estrutura dela é formada de quê? Daquela membrana externa, da membrana interna, né, que chama as cristas, e de quê? Constituída de água, carboidrato, íons minerais e moléculas de DNA e RNA. Então, por ela ter esses ribossomos lá dentro, por ela ter essas moléculas de DNA e RNA, elas são capazes de auto-se duplicar. Então, ela é a única estrutura que é capaz de auto-se duplicar. Então, ela mesma, né, se duplica e forma outra, entendeu? Então, isso é uma importância muito grande da mitocôndria. As funções, como eu disse, né, está envolvido diretamente na respiração celular, né, vocês já viram a respiração celular, e ela tem por objetivo obter energia para a nossa atividade celular. Então, como eu disse, função principal do ribossomo, síntese de proteína, função principal do complexo de Golgi, armazenamento e transporte de substâncias, função do lisossomo, que a gente vai ver, síntese de lipídio, função das mitocôndrias, respiração celular, obtenção de energia, tá? Vocês não podem esquecer isso. Então, vocês já viram com a Thaís também, que a respiração celular ela tem 3 etapas, né? Que é a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, né, da nossa célula. Mas o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eles vão acontecer nas mitocôndrias, entendeu? Então, por isso que é importante, porque a respiração, ela ocorre nas cristas mitocondriais, ela ocorre nas mitocôndrias, né? Então, enquanto, né, a glicólise, ela vai ocorrer no citoplasma. Deixa eu ver, acho que tem só 5 minutos. Deixa eu ver se vai dar tempo. 5 minutinhos. Os centríolos, gente, eles... Se bem que eu posso falar na próxima aula. Eu vou deixar eu falar dos centríolos na próxima aula, porque aí a gente vai falar dos vacúolos e dos lisossomos, aí vai acabar essa parte de organelas. E, infelizmente, eu não tô... Minha cabeça não tá muito boa hoje, não tô muito bem.
mas espero que na semana que vem eu esteja melhor, tá? Aí a gente continua essa parte, eu vou interromper aqui. Vocês têm alguma dúvida, gente? Pode perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Eu vou fazer uma recapitulação na semana que vem dessa aula, porque acho que nem eu consegui passar muito bem hoje, porque realmente a cabeça está estourando. Mas é só para vocês terem uma noção, para vocês guardarem. Tipo assim, eu vou mandar um material que vai falar de cada... Vai escrever o nome de cada organela e vai pôr na frente a sua função. Porque vocês não têm que saber, assim, como que ela é formada, como que é lá dentro. Não, vocês têm que saber o básico, como eu disse. Guardar o que cada uma faz dentro daquela célula, tá bom? Mas aí eu não consegui fazer os exercícios, mas aí semana que vem a gente termina e eu vou tentar mandar essa semana os exercícios para vocês, tá bom? Deixa eu parar a gravação aqui antes que eu esqueça. Aí qualquer